Esse lugar aqui, Iêmen, tem sido um grande problema. E uma parte da população do Iêmen é xiita ou de um subgrupo xiita, que são os Houthis. E eles estão sendo financiados pelo Irã, tomaram o poder junto na época da Primavera Árabe, começou uma convulsão dentro do Iêmen, uma instabilidade, o presidente saiu, fugiu do país, começou meio uma guerra civil e o Irã começou a financiar esse grupo. E a Arábia Saudita olhou para aquilo e falou, isso é uma mega ameaça, esse país tem fronteira comigo, eu não posso perder, um país está na minha fronteira. Entrou na guerra. A Arábia Saudita entrou em guerra no Iêmen, junto com Emirados Árabes e uma outra coalizão com outros países, trouxe esses países para dentro e começou a atacar o Iêmen, as forças opositoras que eram financiadas pelo Irã. Em 2019 tem um ataque de um míssil a uma instalação de petróleo saudita vindo daí. E a Arábia Saudita aí espera que os Estados Unidos façam alguma coisa. Os Estados Unidos não vai lá defender, não faz nada. E a Arábia Saudita começa a perceber que ela está numa situação complicada, porque o Irã está ficando muito forte, ela precisa se abrir para o mundo. Como é que ela vai atrair investimento internacional se ela está em vias de entrar numa guerra com o Irã? Ainda mais com a questão do programa nuclear iraniano. Então a Arábia Saudita recua e fala assim, eu preciso fazer a paz com o Irã. Por quê? Porque eu preciso de investimento. Eu não posso ter essa ameaça de que o Irã vai me atacar. Eu preciso fazer um acordo com o Irã. E aí quem que entra na história para mediar o acordo é a China. Por quê? Os Estados Unidos não falam com o Irã. E a relação da Arábia Saudita com os Estados Unidos tem piorado muito, principalmente com o Biden no poder. O MBS, que é o líder saudita, ele era muito amigo do Trump. Amigo assim, que transcende a amizade pessoal, tanto que o marido da Ivanka Trump, que é a filha do Trump, recebeu fortunas de investimento no seu fundo de private equity do Fundo Soberano Saudita, controlado pelo MBS, em negócios para construir hotéis ou propriedades com o nome Trump em Oman, com financiamento saudita. Então a relação dele com o Trump, com os republicanos, é muito maior. E a situação com um democrata no poder fez a Arábia Saudita ficar assim, distante dos Estados Unidos. Tem as pressões, né? As pressões internas do Partido Democrata com os novos democratas muito mais ligados a direitos humanos. Isso. E menos ligados aos interesses americanos eventualmente na região, mas mais ligados a direitos humanos. A ligação de uma ditadura fundamentalista com o presidente americano que é democrata, vai vir um monte de gente dentro do partido e começa a brigar com o Biden falando, escuta, não tem como você ter uma relação de amizade com um cara que é um ditador e matou e esquartejou um jornalista numa embaixada. Isso, esse é um ponto importante, né? A Arábia Saudita matou um jornalista americano, na verdade ele é um saudita dissidente, que é um jornalista, foi para os Estados Unidos, do Washington Post. Nossa. Na Turquia. E ele foi morto dentro da embaixada saudita na Turquia. E assim, a Turquia chega, e esse é um pouco da postura da Turquia mudando o seu jeito de ser, e vira e fala assim, faz uma investigação e fala, foi a Arábia Saudita. Foi o MBS que mandou matar. E aí os Estados Unidos também ficam muito incomodados com o que aconteceu e relatam, a CIA solta, o Biden solta um relatório da CIA dizendo que foi ele que mandou matar, foi o MBS. E isso causa, estremece demais a relação com a Arábia Saudita. Bom, quem é que pode fazer o acordo com o Irã? Os Estados Unidos não falam com o Irã. E aí a China fala. Porque a China tem uma relação com o Irã já de longa data e com a Arábia Saudita também cada vez mais forte. Porque a China precisa de petróleo. E hoje a China é o maior comprador do petróleo saudita. Muito mais que os Estados Unidos, disparado. E o Irã também. A China compra muito do Irã. Então a China sempre teve uma relação com o Oriente Médio baseada nos seus interesses econômicos. Pura e simplesmente. Eu preciso da matéria-prima, eu não tô nem aí, é ditadura, não é? Bom, também sou, né? Então tá tudo bem. E nunca se preocupou com nada além disso. Manteve sempre essa relação puramente econômica e comercial. Só que a China está preocupada,
preocupada que ela não pode ter o seu abastecimento de petróleo abalado por uma briga entre a Arábia Saudita e Irã, por causa do programa nuclear iraniano, a Arábia Saudita se juntando, se aproximando de Israel, preocupada que o Irã tem a bomba, vai se juntar com Israel para atacar, de repente, ou ajudar Israel a atacar o Irã, alguma coisa desse gênero. E aí a China entra na história e fala, olha, então eu vou mediar. E assinam-se um acordo de normalização das relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita. Qual é o próximo passo disso? Não é só abrir embaixada, mas é combinar que um não vai atacar o outro, é combinar que eles vão chegar num consenso ou num desfecho para a guerra no Iêmen, que eles vão parar de financiar os seus grupos em lugares diferentes, que eles vão ter uma certa paz. Óbvio que a pergunta é, o Irã vai cumprir com isso? E eu, particularmente, acho que não. Paquito às vezes dorme. Tava no mapa há muito tempo, por isso que eu chamei. E aí eu acho que o Irã não vai cumprir. China... Óbvio que não vai cumprir. A China não vai forçar o Irã a cumprir, porque a hora que a China vê se tocar, ela vai falar, tá bom, como é que eu forço agora? A China não tá tão envolvida. Mas é um passo diferente, porque a China tá ali se mostrando como um ator político. E muita gente está olhando falando assim, pronto, os Estados Unidos perdeu espaço. Os Estados Unidos, como eu disse, não quer mais estar ali. Esse é um dos pontos. O outro ponto é que sim, os Estados Unidos não tem mais domínio absoluto sobre tudo que acontece no Oriente Médio. A Arábia Saudita está muito mais preocupada hoje em agradar ou em ter o consumo e compra de petróleo da China do que dos Estados Unidos. Claro, porque a China compra muito mais que os Estados Unidos. Mas por que os Estados Unidos não pode abandonar a região por completo? Porque o mercado de petróleo é ditado em grande parte pelos grandes produtores que estão no Oriente Médio. Então uma guerra, uma instabilidade, um problema gigante lá dentro, os Estados Unidos vai ter que ir lá. Resolver não só pelo petróleo que ele precisa, que é muito menos hoje, mas porque isso vai afetar a Europa, vai afetar a economia do mundo inteiro, vai afetar o Japão, vai afetar a Índia, vai afetar todo mundo. Pra você ter uma ideia, o segundo e o terceiro maior compradores de petróleo saudita é a Índia e o Japão. Se você somar tudo que a Índia e o Japão compram, dá menos do que a China compra da Arábia Saudita. Então, essa é uma nova dinâmica. E tá todo mundo olhando para isso. O que vai acontecer? Quem saiu ganhando, quem saiu perdendo? Os Estados Unidos saiu perdendo, a Arábia Saudita saiu ganhando, Irã saiu ganhando, Israel saiu perdendo ou ganhando. Tem argumento para todo lado, a gente pode ficar aqui mais uma hora falando disso. Mas eu acho que assim, eu acho que Israel saiu perdendo. Eu acho que a Arábia Saudita tem um ganho ilusório momentâneo para satisfazer uma necessidade que ela entende que é apaziguar a percepção de que ela está se preparando para uma guerra com o Irã e isso vai atrapalhar os seus projetos de visão de 2030, o The Line e toda aquela história não vai dar certo. Quem ganha demais com isso é o Irã. Porque o Irã passa uma mensagem que, não, fiz as pazes e tal, e continuando fazendo as coisas que ele está fazendo. E a China, assim... Ela é muito pragmática. Ela é pragmática, mas ela passa uma mensagem de que, eu tenho influência, olha o que eu estou fazendo. Os chineses, os ideólogos do Partido Comunista Chinês de plantão já vieram. Olha lá, a China fez um acordo, a China está resolvendo os grandes problemas do mundo. Calma, a história é longa. Os grandes problemas do mundo vão ser resolvidos quando resolver o problema nuclear, quando acabar a guerra da Síria, quando acabar a guerra do Iêmen. Os grandes problemas do Oriente Médio, liderados e causados por Arábia Saudita e Irã, só vão ter sido resolvidos pela China quando esses dois países chegarem num acordo. E eles não chegaram ainda. Então é muito cedo para dizer que a China conquistou alguma coisa. Ela ganhou mais prestígio, ela ganhou mais influência, ela mostrou que ela é um player numa região da qual ela nunca participou. Sempre a disputa foi entre União Soviética e Estados Unidos pela influência lá dentro. E a China ficou em segundo plano. A China está